Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Cristo ela possa reinar na vida de todos aqueles que amam e bendizem a palavra do Senhor. E eu quero poder também convidar você, meu amado amigo, ouvinte da palavra do Senhor. Você que está aí talvez assistindo esta pregação através do teu celular, através da tua televisão, do teu computador, através deste link da internet, das redes sociais. Você é um bem-aventurado porque você está dando crédito à palavra do Senhor. E junto conosco nós estaremos fazendo a leitura da palavra, estaremos ministrando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nesta noite Deus ele estará entregando uma grande bênção para a tua vida. Vamos ler, meus amados irmãos, na pregação desta noite, da ministração da palavra do Senhor. Eu quero vos trazer uma mensagem nesta noite, e eu quero poder usar como livro base o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 32 até o versículo 42. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e do versículo 32, e vamos ler até o versículo 42 nesta noite. E se você nesta noite puder pegar a sua Bíblia e acompanhar e fazer nota, para que você possa estudar esta palavra, porque diz o Senhor Jesus Cristo que todo aquele que estuda a palavra do Senhor, ele tem que saber distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ele tem que fazer prova se o Espírito ele é de Deus. E você só vai conseguir fazer isso, meu amado irmão, a partir do momento que você estudar a palavra do Senhor com afinco, estudar a palavra do Senhor com oração, estudar a palavra do Senhor com jejum, estudar a palavra do Senhor com sabedoria divina, para que o Espírito Santo possa ser o teu guia e ele te mostre aquilo que verdadeiramente demonstra dentro da palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no versículo 32 em diante, diz da seguinte maneira: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco de tempo levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém a estes, e ajuntou-se o número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Gamaliel, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho,
regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. Bendito e eterno Deus, Pai amado que está no céu. Graças eu quero te dar, meu Pai amado, por essa oportunidade a qual tu tem nos dado, Pai, de estar mais uma vez ministrando a tua palavra, mesmo não sendo digno, meu Pai amado, sequer, meu Deus amado, de desatar, Senhor amado, os cordões dos teus sapatos, mesmo não sendo digno, meu Pai amado, talvez de pegar nesse microfone ou subir na tua tribuna, por ser um pecador, mas eu te dou graças, meu Pai querido, que pela tua misericórdia, que pelo teu imenso amor, meu Pai amado, tu deste condições aos homens a poderem usarem da tua palavra para anunciar o teu evangelho, meu Pai querido, e fazer conforme a tua vontade, meu Pai amado, na tua santa casa. Deus abençoe grandiosamente a todos que aqui estão e a todos que irão assistir, meu Pai querido. Esta mensagem é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero poder nesta noite vos trazer aqui, até um pouco tempo que nós temos, porque o horário não nos deixa prosseguir por muito tempo, porque o horário não nos espera por nós. Eu quero vos trazer aqui uma mensagem, até um ponto de alerta daquilo que está acontecendo no nosso país, daquilo que está acontecendo dentro do nosso meio cristão. Uma onda de contenda, uma onda de confusão está acontecendo no nosso meio. Pessoas subdivididas, pessoas que pensam que estão defendendo um princípio, mas na verdade, meus amados irmãos, estão além daquilo que era para fazer, que pensam que estão defendendo uma ideia, por ser convictos que aquilo ali deve ser desta maneira, mas estão se comportando piores do que diz a palavra do Senhor, piores do que os filhos das trevas. Porque a própria palavra do Senhor, ela fala que Jesus Cristo, ele diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles conseguem se organizar de uma forma muito melhor do que os filhos da luz. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós pensamos que defendemos algo, mas acabamos nos atrapalhando naquilo que nós devemos defender. E aí eu vejo, meu amado irmão, dentro das redes sociais e dentro de aplicativos, de vídeos e mensagens, os chamados pregadores famosos, os chamados pregadores de status, os chamados pregadores de níveis sociais mais altos do que nós, porque pregam em grandes convenções, porque pregam em grandes cultos, grandes cruzadas, porque tem anos e anos dentro de faculdades teológicas, enquanto nós aqui estamos numa igrejinha, dentro de uma pequena cidade, num estado lá no final do Brasil, que muitas das vezes não é dado crédito. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós pregamos a palavra do Senhor sem cobrar nada. Nós pregamos a palavra do Senhor e não aceitamos nenhum tipo de pagamento, a não ser a glória de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Mas esses grandes pregadores de convenções estão se deixando induzir por causa de pagamentos, e estão, além de pregar a palavra, estão induzindo o povo a mais contenda, estão induzindo o povo a confusões, estão induzindo o povo. Por quê? Porque são pessoas de status, são pessoas que estão dentro do WhatsApp, são pessoas que estão dentro do Facebook, são pessoas que estão dentro do YouTube, são pessoas que estão dentro do tal chamado TikTok, Kawaii e todos os outros tipos de redes sociais que existem, pregando. Ao invés de pregar a palavra, eles estão pregando ideologias políticas. Ao invés de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, eles estão defendendo partido A, partido C, e não cuidam de pregar o evangelho. Aleluia. Mas, irmão, você pode
Mas uma coisa é certa, meu amado irmão: no momento em que a igreja de Jesus Cristo, ela começou a se envolver com a política da maneira como ela está, observe que a igreja de Jesus Cristo não foi mais a mesma. Observe que a igreja de Jesus Cristo não se comportou mais como deveria se comportar. Que ao invés de defender realmente os princípios cristãos, eles estão degladiando, brigando, criando confusões entre si. E a única pessoa que está aplaudindo isto é o adversário das nossas almas. Só que ainda nós não abrimos o olho para entender que é isso que está acontecendo. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui no período de Atos dos Apóstolos, que nos mostra que os apóstolos estavam realmente pregando a palavra. E em certo momento eles foram capturados pela massa dos israelitas que diziam que defendiam uma cultura. E diz a palavra do Senhor que eles foram açoitados, eles foram massacrados, eles foram injuriados. Eles quiseram calar a boca dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles pregavam a palavra do Senhor. Os apóstolos faziam aquilo que Jesus Cristo mandava que eles fizessem. Olha, quando vocês chegarem na casa de alguém, você vai lá, você bate naquela casa, e a primeira coisa que você tem que fazer é saudar aquela pessoa com a paz do Senhor, para mostrar que a paz está na tua vida e que você está me entregando naquela casa. Só que hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê grupo de pessoas cristãs que, ao invés de levar a palavra do Senhor, ao invés de dar a paz, ele está entregando folheto. Ele está discutindo sobre política naquela casa. Só que os discípulos, eles não tinham tempo, meus amados irmãos, a não ser o tempo para falar de Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente é tão, irmão, tão cego, que a gente muitas das vezes não percebe que nós mesmos, pregadores da palavra, estamos nos envolvendo com coisas que não era para nos envolver. Porque depois fica difícil, depois que você se envolve, fica difícil você sair daquela redoma de conversa. E quando você volta a anunciar a palavra do Senhor, ao invés daquela pessoa que está ouvindo poder te elogiar como pregador, como cristão, poder te dizer que você é uma bênção no nome do Senhor, ele começa a questionar. Por que que você prega o evangelho, mas você fala disso? Por que que você prega o evangelho e você fala daquilo? Por que que você defende esse e você não defende aquele? Por que que esse é do maligno e esse é de Deus? E aí fica difícil você sustentar essa situação. Mas diz a palavra do Senhor que no meio toda aquela confusão, levantou-se um homem que era aclamado pelo povo. Mas por que Gamaliel, diz a palavra do Senhor, que ele era um homem aclamado pelo povo? Será porque Gamaliel, sendo um fariseu, um doutor da lei, sendo ele que ensinava a palavra, será que ele, Gamaliel, chegava na casa de alguém, quando ele ia ensinar a palavra, ele cobrava alguma coisa? Será que ele cobrava R$1.000? Será que ele cobrava 10 denários? Será que ele cobrava algum tipo de moeda daquela época? E o povo aclamava ele porque ele era um pregador de status? Não, meu amado irmão. Gamaliel, ele era aclamado pelo povo, porque o povo via na vida de Gamaliel o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! O povo via na vida de Gamaliel o Espírito Santo. Via algo diferente, porque tudo aquilo que ele ensinava era dentro da palavra, era dentro da lei. Ele cumpria a lei e ensinava a lei e mostrava para os seus seguidores que eles deveriam seguir a lei da maneira correta. Mas tinha um no meio da turma ali de Gamaliel que era professor. Talvez eu esteja falando para você agora, meu irmão, que é professor da escola bíblica dominical e que deixou a sua revista ou a sua Bíblia de lado para começar a traçar outros assuntos dentro da classe da escola bíblica dominical. Eu quero falar para você que no meio daquele culto, no meio ensino de Gamaliel, tinha um ali que não prestava
defendia era a morte. O que era o resultado daquilo que ele dizia que ele defendia? Era o tormento, era o medo, era a apreensão. E graças a ele foi necessário que todos os cristãos que estavam em Jerusalém deveriam sair dali, fugiram dali com medo, porque não queriam morrer. Mas diz a palavra do Senhor que no mesmo momento que eles estavam saindo dali, porque não queriam morrer, diz a palavra que eles estavam indo, pregando e anunciando. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta foi uma atitude que Deus permitiu para que aquele povo não ficasse centralizado somente ali em Jerusalém, mas que eles fossem para os 4 cantos da terra anunciar e pregar a palavra do Senhor. E Gamaliel então se levanta e observa, meu amado irmão, que Gamaliel ele foi uma pessoa tão sábia naquele momento, tão sábia, que no momento em que ele pede permissão para falar, no meio de todo aquele tumulto, a primeira coisa que Gamaliel pede é que tirasse os apóstolos dali. A primeira coisa que ele pede é que tirasse os apóstolos do meio deles, porque ele tinha que falar. O que ele tinha que falar? Tinha que falar no meio deles, dali, no meio de todos aqueles israelitas que estavam reunidos. Só que infelizmente, meu amado irmão, o que a gente vê hoje em dia não é isso acontecer. Porque quando a gente entra em determinados debates, em determinados assuntos, a gente quer falar no meio de ímpio, a gente quer falar no meio de macumbeiro, a gente quer falar no meio de pessoas que são crentes, pessoas que não são crentes, pessoas que são todo tipo de espécie da classe social. A gente quer defender a nossa ideia na frente de todo mundo. Por quê? Porque teve alguém que um dia pregou que nós devemos falar, que nós devemos clamar, que nós devemos brigar por aquilo. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que falar. Não! A Bíblia não ensina que a gente tem que falar. A Bíblia não ensina que você tem que lutar para defender a tua ideia. Não, meu amado irmão. A Bíblia ela ensina que você, no momento que você estiver ali falando, no momento que você estiver numa certa redoma de conversa, mas antes que você se cale, porque o maior sábio é aquele que se cala para ouvir, porque você tem que ser tardio para falar. Aleluia, Deus. Você não pode sair com discussões, porque a pior coisa que tem é você sair em discussão, porque não vai adiantar essa discussão. Louvado seja Deus, aleluia. Mas alguém um dia, um pregador famoso aí, que eu estava vendo em vídeo de TikTok, em vídeo aí de Facebook, uma certa pregadora, ela anda anunciando, dizendo que você tem que gritar, que você tem que falar, que você tem que dizer o que você pensa, porque nós temos que defender, nós temos que lutar, nós temos que empurrar em cima. Não é esse o princípio. E aqui está o exemplo de Gamaliel, um homem sábio, aclamado pelo povo. Ele pede para os apóstolos serem retirados dali, para que ele possa falar diante daquela tribuna. E a mensagem mais importante de Gamaliel: acautelai-vos com aquilo que vocês pensam em fazer com esses homens. Acautelai-vos porque, preste atenção, porque vocês vão se lembrar de Teudas, vocês vão se lembrar do Galileu. Analisa o que foi que aconteceu com eles. Teudas se levantou, Judas, o Galileu também se levantou. Aleluia. Dizendo que era o Cristo, dizendo que era alguém. Verdade, Jesus. E pessoas seguiram ele, pessoas se agarraram a ele. Mas diz a palavra do Senhor que no momento que eles morreram, todas aquelas pessoas saíram, todas aquelas pessoas se dispersaram, não sobrou mais nada. E se vocês começarem a fazer de novo isso com esses homens que aqui estão, que vocês estão querendo matar, analisem se esta obra que eles estão pregando for de homem, vá se desfazer. Mas se for de Deus, nada vocês poderão fazer a não ser lutar contra o próprio Deus. É exatamente isso que você tem que analisar. Será que a redoma de conversa que você está é realmente de Deus que está sendo envolvido ali? Será que é Deus que está realmente ali no meio daquela conversa? Ou você está apenas se metendo na roda dos escarnecedores e ao invés de você defender o princípio cristão, você está envergonhando o Evangelho? Aleluia. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, os crentes,
estão, ao invés de defender o Evangelho, eles estão envergonhando o Evangelho com o seu comportamento. Eles estão envergonhando o Evangelho com aquilo que eles dizem, juram que estão defendendo o princípio, mas estão se comportando que nem os fariseus que aqui estavam. Diziam que estavam defendendo o princípio, mas não estavam. Analisemos, meu amado irmão, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 2, onde fala que Paulo, de tanto que ele dizia que defendia o princípio, ele pede cartas aos fariseus, aos sacerdotes, para poder sair de Jerusalém e ir caçar todos os cristãos que estavam ao redor ali de Damasco. Observa que a obsessão de Paulo era tão grande para querer colocar na cabeça da pessoa a ideia dele, que ele chega a pedir cartas, decretos, para poder punir aquelas pessoas, para poder punir aqueles apóstolos, aqueles crentes que estavam se formando. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor, eu glorifico a Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque diz a palavra do Senhor que na hora que os sacerdotes açoitaram ali os discípulos saíram, mas eles não saíram. Observe a palavra que eles não saíram chorando, eles não saíram reclamando, eles não saíram condenando ninguém. Eles saíram, diz a palavra do Senhor, cantando louvores a Deus, agradecendo, porque eles estavam sendo perseguidos, porque eles sabiam que eles estavam fazendo a coisa certa. E diz a palavra do Senhor que no momento que eles não saem falando do que tinha acontecido ali dentro, eles não saem de lá reclamando com ninguém do que estava acontecendo. Diz a palavra que eles saíram anunciando Jesus Cristo aonde eles passassem. Aleluia! Jesus Cristo, era falando de Jesus Cristo. O povo cristão, meu amado irmão, o período que nós estamos vivendo, parou de dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo ele voltará para estar se metendo em conversa que não vale a pena. E eu estou aqui anunciando esta palavra, meu amado irmão, porque isso também vale para mim como ministro da palavra, que cheguei ao ponto de me deixar levar por esses assuntos. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque Deus ele abriu o meu entendimento. Deus ele abriu o meu entendimento, porque eu deixei que o Espírito Santo fosse o guia para poder trabalhar. Porque diz a palavra do Senhor, se você prestou atenção aqui no versículo 32, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Aleluia. Observa que o apóstolo é bem claro, nós somos a testemunha, mas o Espírito Santo do Senhor também é a testemunha que eu estou anunciando o Evangelho. Eu não estou pregando doutrina de homens, eu não estou pregando ideologia de homens, eu estou pregando o Evangelho. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que anunciar o Evangelho. Aleluia. Eu tenho que dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta do aquele pior cidadão da face da terra. É verdade, meu Deus. É Jesus que liberta. Porque no momento, meu amado irmão, que você realmente quer defender a sua teoria, se você realmente quer defender o princípio cristão, você tem que fazer exatamente o que diz no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 15. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que Jesus Cristo ele fala que se você andar no Espírito, que se você andar em santidade, se você andar em oração, no momento que você for confrontado, Ele vai te dar uma boca de sabedoria, Ele vai te encher Aleluia, de sabedoria, Deus. que até as pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, não vão conseguir te refutar, porque você tem a sabedoria divina na tua vida. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Ninguém vai conseguir desfazer o que você falou, porque você falou de acordo com a palavra. Aleluia, Jesus. Você falou de acordo com o Espírito Santo do Senhor. É besteira, meu amado irmão, a gente querer mudar o pensamento do mundo. É besteira você querer lutar por força, querer mudar o pensamento daquela pessoa que já está
capítulo 1, versículo 25, ele mostra que a loucura do homem, que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a inteligência humana. Aleluia. E ele é enfático, Paulo é mais enfático, ele fala que a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força humana. Agora imagina a loucura ser mais sábia do que a inteligência, e a fraqueza ser mais forte do que a força. Para você entender que as coisas de Deus, meu amado irmão, não é por força, não é por violência. Diz a palavra do Senhor que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor que você vai conseguir anunciar o Evangelho, dizer ao povo que Jesus ainda está voltando. Aleluia, Jesus. Mas irmão, o que me deixa mais intrigado dentro dessa situação é observar, meu amado irmão, que o povo, ele não consegue enxergar. Observe, meu amado irmão, que eu li agora uma notícia que me deixou triste, quando eu estava ali olhando a internet, e veio no meu celular uma informação que os líderes da igreja, os líderes de uma determinada igreja, que é considerada o maior movimento pentecostal do Brasil, por ter mais de 100 anos, eles criaram agora uma lei dentro de lá ali no seu congresso, que eles iriam punir todos os pastores que fizessem propaganda ou votassem em tal candidato. Aí eu fiquei imaginando agora, e aí me veio esta palavra da carta de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Que Paulo ele pede um decreto, ele pede ali uma resolução. Ele pede cartas para perseguir os cristãos, porque não defendiam, não aceitavam a ideia do judaísmo, porque pregavam acerca de Jesus, porque anunciavam Jesus, falavam de Jesus, mas na cabeça de Paulo, eles estavam todos errados. E aí a pergunta vem para você, meu irmão, para você, minha irmã, aonde é que está o princípio cristão nisso? Aonde é que está o movimento cristão nesse tipo de comportamento que a liderança da igreja tem tomado? Porque resolveram apoiar fulano ou ciclano, e porque não está ali obedecendo aquilo que ele quer, ele vai ser punido por causa daquilo. Não deveríamos jamais, meu amado irmão, aceitar que a política entrasse dentro da igreja. Não deveríamos jamais, irmão, envolver o altar do Senhor com política. Verdade. De nenhum tipo sequer. Verdade. De nenhum tipo de estrutura, de ideologia, de ideias, de propaganda. Não. O altar do Senhor ele foi feito para pregar o Evangelho de Jesus como os apóstolos faziam. O Evangelho deve ser pregado dentro da igreja. O Evangelho tem que ser anunciado. Aleluia. Nunca deveria ter envolvido política nessas coisas dentro da igreja. Por quê, meu amado irmão? Porque nós somos chamados para anunciar o Evangelho do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando queremos defender algo, é pedir sabedoria a Deus e pedir que Ele possa fazer algo por nós. Observe, meu amado irmão, e eu quero fazer aqui essa reflexão. Eu tenho observado a igreja, eu tenho observado o comportamento de muitos crentes, de muitas igrejas, e tenho observado, meu amado irmão, que a igreja ela não está ajudando em nada. Infelizmente, a igreja está passando vergonha. Verdade. A igreja está passando vergonha diante do mundo. Os filhos das trevas estão sendo mais prudentes. Um tempo desse eu vi vários crentes aí postarem um negócio de um vídeo de um macumbeiro, de uma pessoa que não tem nenhum tipo de caráter, anunciando que foi num terreiro de Umbanda e fizeram
ali uma parceria para poder fulano ganhar ou ciclano perder. E aí choveu de pessoas divulgando esse vídeo. E eu ali refletindo uma coisa com aquele negócio ali, que eu achava estranho aquilo. E aí foi então o Espírito Santo do Senhor, ele me fez entender o jogo de Satanás, o jogo do diabo para tentar dividir e derrubar a igreja. Satanás, ele está tão focado para envergonhar a igreja, que infelizmente nós cristãos, nós crentes, não estamos percebendo isso. Verdade. Que estamos fazendo a vontade daquilo que Ele quer. Porque pensamos que estamos defendendo uma ideia, mas na verdade não estamos defendendo, nós estamos sujando a imagem da igreja. Porque as pessoas que não gostam do Evangelho, pessoas que não aceitam a Cristo, pessoas que discordam da Bíblia, eles estão tendo força para anunciar as suas imundícies. Exatamente por quê? Por causa das contendas que os crentes estão se metendo, que os crentes estão entrando. É por causa disso, meu amado irmão. E claro que a analogia desse endemoniado que está aí, falando que fez pacto com o demônio, vai ainda coisa pior dentro do pensamento de quem prestar atenção, que infelizmente não tem como falar, porque infelizmente vai escandalizar muita gente. Mas eu peço e oro muito a Deus, que você que está ouvindo o som deste aparelho possa ter sabedoria e entender realmente o que é que está acontecendo e o que é que você está se envolvendo quando você divulga esse tipo de vídeo nas suas redes sociais. Ao invés de você divulgar essas coisas, divulgue um hino, divulgue a palavra, divulgue uma pregação que fale de Jesus, divulgue algo que mostre que Jesus Cristo ainda está curando, que Jesus Cristo ainda está libertando. Aleluia. É isso que nós devemos divulgar, meu amado irmão. É isso que as nossas redes sociais têm que se fazer. É anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é dizer que Jesus salva, é dizer que Jesus cura e que Jesus liberta e que Jesus Cristo voltará. Vamos acabar com esta intriga que está rodando e vamos pedir que Deus possa escolher o governante que Ele determinar, que Ele escolher. Eu costumo dizer para algumas pessoas que têm convívio comigo que Deus, Ele é tão benigno, Ele é tão puro, mas Ele não se deixa escarnecer. Verdade. Não é número de votos, meu amado irmão, que vai escolher o presidente do Brasil. Quem vai escolher o presidente do Brasil é Deus. Se ele vai ser bom, se ele vai ser mau, é Ele, Deus, que vai tomar conta. E nós temos exemplo disso, que vários pregadores já pregaram por aí, o exemplo de um ex-presidente que lutou, que batalhou pelas diretas já, que quis sair da ditadura militar e voltar-se a ser uma democracia, mas por uma única palavra que ele disse, que ele teria os votos necessários. E na boca dele saiu a seguinte frase, que se ele tivesse os necessários votos que ele precisava, nem Deus tiraria ele da presidência. E todo mundo conhece a história, todo mundo sabe o que foi que aconteceu com esse homem, Tancredo Neves. Todo mundo sabe que depois que ele falou isso, ele realmente teve todos os votos que ele quis. Mas todo mundo sabe que Deus deu o trono para outra pessoa. Deus deu o governo para outra pessoa. Ele pode ter tido os votos, mas o trono foi dado a outra pessoa. Porque de Deus ninguém vai zombar, ninguém vai dizer algo contra Deus e ficar impune. Aleluia. Então deixe Deus trabalhar, você crente, meu amado irmão. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir e não se envolva em escândalos, que ao invés de defender, você está envergonhando o Evangelho. Aleluia. Vamos orar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós.
que você que ao ouvir esta pregação, você possa entender o teor da mensagem, que você possa pedir sabedoria, que você possa pedir que Deus coloque sabedoria na sua boca, e que possa fazer como ele fez na boca de Isaías, porque tinha lábios impuros. Vai se saber o que é que saía da boca de Isaías. E ele não podia pregar o evangelho por causa daquilo que ele falava, mas ele se humilhou diante dos pés do Senhor. E diz a palavra do Senhor que veio um anjo do céu com uma tenaz na mão e tocou na boca de Isaías. E na boca de Isaías agora saía o poder do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar a Deus e pedir que Deus abençoe a sua vida. Analise a palavra, pregue a palavra, que Deus em Cristo vai viver grandiosamente bênçãos sobre você, vai jogar bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua vida, e que Ele vai abençoar a nossa nação. Nesta oração, meu amado irmão, vamos fazer aqui um clamor pela nossa nação, porque o nosso povo está dividido, o nosso povo está subdividido, o nosso povo está em contenda por causa desse jogo político traiçoeiro que aí está, porque a igreja se envolveu com coisas que não era para se envolver. A igreja entrou em meio de contendas que não era para ela existir, porque ao invés dos crentes estarem contendendo com outras pessoas, a igreja deveria estar na prática da oração, do jejum, da oração ali em súplica, pedindo que Deus fizesse um milagre sobre a sua vida. Nós vamos orar. E você, meu amigo, meu irmão em Cristo, é o nosso convidado para participar conosco desta oração. Faça a oração na sua casa, reúna a sua família, para que juntos possamos levantar esse clamor e pedir que Deus espante e elimine dessa nação essa contenda toda que aí está, e que possamos voltar a viver a prática do Evangelho, voltar à prática da luz, voltar à prática do amor, voltar à prática da solidariedade, voltar à prática do Evangelho sobre a nossa vida e sobre a todos aqueles que nos cercam. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus.